né, só assistindo alguns vídeos, né, um vídeo, né, você falou, Uhum. a gente vai ganhar tempo aqui. É muito bom quando você consegue ver o vídeo, mesmo que você tenha feito a aula. Não sei se você viu, mas tem vários vídeos da aula um, da aula 2. Memorização tem menos, né? Porque Ah, são 15 pessoas nessa mentoria, né? Esse trimestre. Mas você fez o teste? Conseguiu fazer o teste? consegui. E aí, quantas palavras você memorizou naquela lista, né? Do livro, do cinzeiro? Todas. Todas do livro? Não foi depois do exercício, não? Na hora lá. Rapaz, porque a do teste inicial, ninguém conseguiu 20, né? O que conseguiu mais palavrinhas foi o Fábio, com 16. É que eu tenho uma técnica que eu uso para memorização, né? Já faz anos. Ah, então quer dizer que você ainda lembra? Livro, cinzeiro, Sim, vaca, você pode falar o número e eu falo que palavra que é, se quiser. na De lista trás do para livro? frente. Hã? Na lista do livro? É, a primeira lá, livro, cinzeiro, vaca, casaco, fósforo. Então você me surpreendeu, tá? Estou muito contente. Aham, Eu gosto, fósforo, né? Porque nós temos alunos gilete, aqui que maçã. têm, não vou pôr muita, não, extrema dificuldade, né? E nós temos alguns que nos ajudam muito. É o teu caso. Ou seja, eu não vou precisar fazer o teste com você, já vamos conversar num outro nível, correto? Rosa, balde, lixo, É isso frigideira, mesmo. Já provou, relógio, já óculos. provou que sabe mesmo. Quando você sabe pelo número, é uma outra ferramenta, né? Então, É, essa ferramenta, quando eu sei na ordem, é chamada montagem sequencial, né? Quando você sabe pelo número, é uma formação montado por tabela. Então, ela é classificatória, primeiro, segundo, terceiro. Por exemplo, não adianta eu saber os 10 maiores países do mundo. O legal é você saber quem é o quinto, qual é o quinto, qual é o nono, qual é o primeiro país, né, o maior. É mais legal. Né? Então, algumas coisas exigem tabela. Então, se você for memorizar a tabela periódica, eu preciso saber, por exemplo, quais são os gases nobres, né? O que é metal? São listas, né? uhum. Quais são os elementos da camada da linha 1A? Então, não sei se você se lembra, mas tinha uma brincadeira, né? Chama-se de macete. Em Brasília falam bizu, são gírias, né? Do povo que estuda. Uhum, Você é de bizu, Brasília? bizu. Aqui em Brasília eu vou te passar um bizu, ou seja, um jeito de você conseguir fazer isso aí, tá? E aí tinha aquele, né? Hoje hidrogênio, lítio, né? Na, sódio, capa, potássio, né? E aí por aí ia, né? Eu, Sim. eu tenho uma técnica também para memorizar calendário. Não sei se o senhor vai ensinar. Você anda lendo os livros aí do. Ou você leu Harry Lorene, né? Que, na minha opinião, é o melhor de todos. Ele é simplesmente fenomenal. Ou você leu ele, por exemplo, o livro, né, Como Obter uma Memória Superpoderosa. Ou você leu o Abraham, ou você leu o Tony Buzan, para aprender a fazer calendário. Aí eu não me lembro porque faz uns, acho que uns 13 anos que eu estudei isso daí, que eu aprendi a fórmula. Aí eu utilizo todo ano. Quando chega em dezembro, eu decoro, faço a decoração para o Tá? As próximo ano. pessoas que dominam essas ferramentas, você direcionou isso para resumos, por exemplo, mapa mental, resumo e retenção de informações para usar em provas, concursos? Isso. Tá? Eu tive um aluno, excepcionalmente, né, em especial, vários passaram, muitos passaram em concurso, né? Mas nós tivemos o Vitor Ribeiro, que é um exemplo muito forte, né? Ele estudou com um mês para a prova, para o TCU, que é o sonho de muito concurseiro, e passou em quinto lugar, Olha, tá?
usando técnicas de memorização que ele aprendeu numa aula de 3 horas comigo. Eu estava dando aula numa escolinha de inglês, e aí ele chegou lá no meio da aula, viu, né, o povo memorizando tudo, né, porque quando tem muita gente, empolga, né? Quando o camarada faz o teste, que não deu nada, que não foi seu caso, né, você já sabia, mas que ele memoriza 4, 5 elementos, né, 4, 5 frases, por exemplo, e aí, daí a pouco, eu falo 20 frases, ele grava, eu falo mais 10, ele grava, falo mais 10, ele grava. Aí eu chamo uma pessoa lá na frente, fala 50. Ou seja, 50 linhas é muita coisa, né? Pra você memorizar numa brincadeira, né? Uhum. Tá, então, é possível passar em qualquer concurso entre os primeiros colocados com técnica de memorização. Tá? Então, isso é fantástico. Tá, mas vamos aqui, então. Você já vai anotar, então, né? Você imprimiu o caderno de memória? Não, vou imprimir hoje. Tá, então, você vai anotar para lembrar que você tem que transcrever a lista do teste. Você pode abri-la em PDF aí, né? Você vai ver que tem ali, começa, né, com os testes. Aí tem testes para palavras. Aí, nesse teste para palavras, o primeiro teste tem essa lista do livro. Aham. Viu aí? Ou não está abrindo? Aqui, o teste de memória 1, memória 2. São vários testes. Tem memória com abstrações, tem teste para nome de pessoas, teste para palavras estrangeiras, tem o teste para frases, né? Tá, mas como estamos começando, né? Você já fez o primeiro. Então, na folha seguinte, tem um lugar onde você escreve. Uhum. Aí depois você só registra que você memorizou 20 de 20. Tá bom? Tá E bom. aí você vai perceber na página 7 que tem exercícios sugeridos. Aham. Tá? E antes de fazer com você, né, pelo menos um desses exercícios, que para você ouvir que já é, né, fácil, ou seja, já está, né, você já está no outro nível, mas nós vamos fazer pelo menos o primeiro para você entender o nosso corpo teórico, tá? Você pode Uhum. anotar atrás da folha, ela está em, desculpa, você não imprimiu. Mas geralmente a gente manda ou sugere que se imprime em branco, ou com o verso em branco. Verso em branco. Você tem papel aí, claro, né? Tem. Então você vai colocar aí, ó, ferramentas de mnemônica. Eu tentei ser o mais simples possível. Então, eu apresento na primeira aula 3 ferramentas que você deve ter assistido. Uhum. Você lembra quais eram? Acho que por ligação. Isso, essa é a segunda. A primeira é imaginar. Então, o que quer dizer imaginar? Mnemônica, né? O que quer dizer para você imaginar dentro de mnemônica, né? É, Se a gente for aí na literatura é um, na filosofia é outro, criar o na poesia é absurdo. outro. É criar o absurdo, né? Às vezes é. Não precisa ser obrigatoriamente absurdo, obrigatoriamente, né? Mas Não, só o fato, por exemplo, de você estar assistindo uma aula e conseguir acompanhar num pensamento visual. Você viu um estudo que eu coloquei no grupo, que o Fábio me mandou, que alunos que estudam visualmente, ou seja, que há uma polêmica, né, nas escolas, dizendo que o professor tem que atender às 3 características dos alunos: a visual, a auditiva e a sinestésica. Não é verdade, eu sempre bati nisso. E hoje a ciência vem trazendo artigos científicos. Independente se você é mais visual, auditivo ou sinestésico, vai sempre ter um desempenho superior àqueles que trabalham com imagens. com imagens. E que, se mesmo que você seja sinestésico ou auditivo, tem uma preferência, por exemplo, o auditivo ele é psicólogo, o sinestésico é cozinheiro, Uhum. o visual é programador, né? Tá? Então, o homem, né, ele é muito visual, né? A mulher já é mais auditiva. Claro, mais, não quer dizer que todos, né? Mas na maioria o homem olha muito a aparência, né, da mulher, por isso que ela se arruma tanto, né, para ficar mais atraente. O homem não, ele precisa conversar bem. Tanto você vê homem feio para burro, eu nem sei dizer se é feio ou bonito, né, porque eu não fico reparando,
Não sei se você tem esse costume, mas alguns gostam de reparar. Mas, assim, a mulher já gosta mais do quê? Do diálogo. Então, às vezes, você não tem uma boa aparência física, mas você é uma pessoa agradável, faz a mulher rir, descontraída, e a mulher gosta disso, né? É. Tá. Então, é mais auditivo, o outro tá. Mas, independentemente, se você usar imagens, está aí, né? Ó. Se você usar imagens, você memoriza de cara, 100 a 1000% melhor. De cara, qualquer coisa. Estou assistindo a aula, o professor está falando, às vezes ele ilustra o pensamento, sim ou não? Sim. Nessa hora que ele fala, você, além de ouvir, você pode estar produzindo as imagens. Isso é um hábito. Tanto que você já ouviu falar em alunos que dizem, não, eu só assisto a aula e tiro 10. Né? Porque a minha filha veio com essa conversa fiada aqui, né? Que ela deve ter ouvido alguma aula. Ou não, papai, eu só ouço a aula, não preciso fazer dever de casa. Eu falei, tá, mas e as notas? Né? Tudo 4, né? Na escola dela é 4. Aí você, mas essa aqui tá 2,8, a professora deu 2 de brinde, arredondou para 3. Então quer dizer que não está só a aula, né? Está sendo o suficiente. Né? Tem que estar batendo 4. Tá, mas você já viu desse aí, provavelmente, né? Dá até raiva, não dá? Dá. Eu só não era cuspido porque não era assim um procedimento da época. Hoje é. Hoje você pode, né? Bullying, né? Não pode, mas o povo faz. Né? Mas tinha alunos que diziam assim, professor, minha vontade é cuspir em você. Eu, por quê? Professor não, Jane, no caso, né? Eu já dava aula com 17 anos, desde os 13 que eu dou palestra. Você não estudou, Jane, ninguém vê você tirou 10, todo mundo tirou abaixo da média aqui, a maioria. Eu falei, mas é só você prestar atenção na aula. Mas a aula é chata. Falou, não, é chata porque você não sabe onde você vai usar. Né? Verdade. Então, o interesse é importante, mas eu acompanhava com imagens, assim como você usou aí. Tá? A imagem, quanto mais colorida, melhor. Quanto mais brilhante, melhor. Quanto mais Cheiro. nítida, melhor. Gostava Dimensão. de sentir até o Se cheiro. você for imaginar uma... aí entra no sinestésico também, né? E aí, por último, se você agregar submodalidades auditivas e sinestésicas, como cheiro, textura, né? Quente, frio, temperatura, né? Nas auditivas, né? Musical, falada, acelerado, lento, né? Ok. Agrega, mas o principal são as submodalidades visuais. Dentro das submodalidades visuais, eu gostaria que você anotasse 3 importantes. Uma é a definição. Você já teve provavelmente sonho que você não sabia se estava sonhando, né? Uhum. Ou se era verdade, de tão nítido que era o sonho, não é verdade? É. Tá. O problema é quando a pessoa sonha que tem ir ao banheiro, né, e acorda, né, todo urinado, né? Tudo urinado. Isso acontece muito com criança. Ah, mas eu sonhei que eu estava no banheiro e tal. Que a criança tem uma criatividade, uma imaginação mais apurada, né? Tá. Então, a alta definição. A outra é o movimento. O movimento é a mais poderosa, tá? Então, por exemplo, alguns animais só entendem a informação parada. Aliás, desculpa, em movimento. O ser humano entende parado e em movimento. Mas em movimento, por uma questão até evolutiva, é muito mais apontada, né, na hora que você está olhando, visualizando. É por isso que a televisão teve um poder extraordinário. Hoje não, tem as redes sociais. Mas quando não existiam as redes sociais, a televisão mandava, né? Formava a opinião. O que o repórter das 8 dizia era aquilo, Era aquilo. mesmo que fosse fake news. Tá? Mas vamos lá. E fazia, inclusive, o presidente, né? Então, vamos lá. Já viu o exemplo do sapo, né? Que ele morre de fome se tiver numa caixa com mosca morta? Não. O sapo ele não entende a comida se ela estiver parada. Ele só consegue comer se ele vê a comida se mexer. Tanto que quem cria rã tem que colocar a comida pulando. Tá? Então, assim, nós já estamos mais à frente, nosso cérebro é muito mais sofisticado.
Mas, se você tiver uma cobra parada, você passa, ela te pica. Se ela estiver no meio do caminho andando, você percebe. Não é? Verdade. Então, essa habilidade, inclusive, se tornou uma técnica de guerra, né? de sobrevivência. Então, você vê o cachorro e o gato. Enquanto o cachorro e o gato estão lá congelados, tá, o clima está tenso, né? Na hora que o primeiro corre, aí o pau quebra. Né? O primeiro que decidir fugir ou pegar, ali Outrora. daí que dá o problema, não é isso? É. Tá bom, então o movimento é a sua modalidade mais poderosa. Então, sempre que for imaginar, fazer nítido, né? Incluir cores, movimento, né? E a terceira é a dimensão. Dimensão. Se eu tenho que aumentar o tamanho. O átomo de hélio, você lembra como era? Uma bolinha, aí vinha um elétron, aí tinha um outro elétron assim, Uhum. ou seja, tinha um núcleo e dois elétrons. Então, qual é o átomo que tem um núcleo e dois elétrons? O hélio. Né? Isso. Tá. Então, esse modelo deu a eles o prêmio Nobel. Eles conseguiram imaginar o átomo. Mas o átomo não dá para ver nem no microscópio. Tem a teoria da incerteza, né? Conhece? Eu fui um Não. excelente aluno de física, não perdia nenhuma aula, né? No primeiro ano, não é isso? Mas você confirma ou não, né? É. O princípio de Heisenberg, né? O princípio da Rosenberg. incerteza, né? Ou seja, o átomo é tão pequeno e se mexe tão rápido que você não tem certeza onde ele está, o elétron, né? Ok. Você consegue distinguir o número de elétrons pelo tipo de material, etc. e tal, a densidade, aí vai. A gente estudou isso em química e em física. Tá bom. Então, o tamanho, né? O átomo eu aumento, mas se eu tiver que imaginar o Sol, por exemplo, cabe 1.300.000 terras dentro do Sol. Dá para imaginar um Sol? Muito grande. Nível. Né? Então, eu tenho que imaginar aquela bolinha amarela, quando eu desenhava, você já passou nessa fase do pré-escolar, né? Você fazia uma bolinha amarela com uns tracinhos em volta, assim, né? Uhum. Com uns raiozinhos. Raiozinho. Eu sou péssimo em desenho, né? Não sei Eu você, mas também não sou bom, não. não, terrível. Eu nunca consegui desenhar um negócio que parecesse um desenho, né? Tá bom, então a dimensão são essas três. Você falou para mim do ridículo, do exagero, né? Uhum. O exagero também é uma submodalidade, né? Então, nós não chamamos de exagero. Pela neurociência, nós chamamos de inusitado. 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 O comum é um elefante, acho que ele é meio verde, meio marronzado, né? Hum. Tá, esse é o comum do elefante, pelo menos o da massa de tomate, né, que é da tua época, né? Hoje não é tão famoso o extrato de tomate elefante. Elefante. Então a mídia usou um elefantinho verdinho, né? Então, mas se tiver se você imagina um elefante estampado com bolinhas rosa, é inusitado, né? Então, se você vê algo fora do normal, você grava mais. Beleza. Essa teoria é importante para quem já domina a técnica, ela é importante só para poder tentar intensificar o seu desempenho. Com 20 você gravou, mas se fosse 100, você gravaria? Gravo. Provavelmente, né? Os Com o tempo. campeonatos são milhares, né? Que a competição é até a exaustão, né? Tem um brasileiro que já participou de alguns na Europa, o Del Isolda. Os livros dele são bem escritos. É um brasileiro, eu estive com ele nos Incríveis, né? Ele participou lá. Então, o Del Isolda, ele memoriza centenas, né, de elementos. O Abraham está no Guinness Book, ele foi numa rádio e falou, começa a falar números.
Aí 2, 5, 7, 9, 3, 5, 2, 1. Juntou 1.100 e alguma coisa. Foi 1.103. Aí o jornalista cansou, ele também. Tá bom? Não que ele não conseguiria mais. Não conseguisse. Mas, não, tá bom, tá bom. Vou falar os números, tá? Errou 3. De 1.103 números. Eu confesso que, como eu não treino muito isso, que eu não vejo muita utilidade, né? Mas não deixa de ser extraordinário, né? Fascinante, né? Mas não treinei muito isso. Eu não conseguiria, talvez, nem 50 dígitos. Dezenas eu consigo. Mas 2, 5, repete muito, né? 0, 1, 0, 9, 8, não, 7, 7, 4. aí fica mais difícil. Fica bem mais difícil criar, né? Então, ele gravou 1.103 dígitos, errando 3, na hora que foi, ouvindo uma única vez, sem revisão nem repetição. Tá? Então, maravilha. Então, a número 2 é a conexão. Conectar. Eu preciso conectar as informações. Conectar. O cérebro faz isso, né? O primeiro foi Ebbinghaus, ou Ebbinghaus, né? Dependendo de onde você for pronunciar. Ele descobriu, em 1949, a teoria da associação. Foi ele que colocou no papel a ideia, mas já existia na época de Aristóteles, tá? Aristóteles é o primeiro registro, é o mais antigo registro sobre técnicas de memorização. Tanto você sabe que os gregos usavam técnicas, né? Sócrates, Platão memorizava discursos inteiros de Sócrates. Simonides foi capaz de dizer o nome e o lugar, né? Caiu, né? O auditório, depois que ele saiu, morreu todo mundo. E ele localizava os corpos de cabeça, o nome e o corpo. Quem era, né? Então, ele sabia cada participante que estava lá, né? E ajudou na hora de resgatar os corpos, né? Sabia exatamente quem estava sentado onde. Tá, então, os gregos tinham técnicas, né? Depois passou por os monges, né? Nos monastérios. Você deve conhecer um pouco dessa história. Então, o associacionismo foi para o papel, né? John Locke, deve ouvir falar do inglês. Foi para o papel com Ebbinghaus, curva de esquecimento, deve ter lido. Tá? Esquecimento. Então, ele que criou o associacionismo. Se você procurar na internet, Ebbinghaus, associacionismo, ele é o pai do associacionismo. Tá, mas conectar, eu gosto de deixar muito didático, nada mais é, resumindo, trocando em miúdos, colocar um verbo entre um elemento e o outro. Um verbo. Um verbo. Né? Por exemplo, se você viu a lista da borboleta, está lembrada dela? Não vi a lista borboleta. Está na primeira aula. Aí eu fazia junto com um aluno, né? Eu falava, você soprou a borboleta. Entre você, que é sempre o número 0, né? Você soprou a borboleta, ou seja, soprar é a conexão. O verbo. A borboleta pousou no sofá. Pousar. Né? Agora, o canguru pula no sofá. Pular. O canguru corre atrás do fogão. Correr. Né? O fogão sobe a escada. Conexão. Subir. Talvez só de ouvir você gravou. Começa com você. Quais são as 5? Soprou a borboleta, borboleta pousou no sofá, Tá? canguru correu atrás do fogão, isso? Fogão. E subiu a escada. Olha que fantástico. Você só ouviu. Eu nem te disse para imaginar. Mas olha como é forte, né? Você tem talento, né, para a coisa, né? Você vai se dar muito bem aqui nessa mentoria. Que bom. Tá. Então, essa aula é muito introdutória, para você entender nossa linha de pensamento, tá? E a número 3 é a famosa revisão. Repetição. Eu chamo de repetição. Eu gosto muito daquela frase que diz: a repetição
é a mãe de todas as habilidades. É um ditado latino. Olha, cultura nunca é demais, né? É que eu leio um pouco de latim. Você faz teologia? Eu já fiz, sou formado. Você fez um seminário católico? Não, fiz é aberto, É porque o inter, seminário tradicional é, faz mais grego, né? Hebraico, aramaico, né? eu fiz E hebraico também. e o seminário católico gosta muito do latim por conta dos teólogos da Idade Média, né? Eu estudo por conta, latim, né? Por conta dos romanos, né? Porque é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Romana. Daí eles gostam do latim, né? Gostam do latim. São Jerônimo, São Jerônimo foi um dos que mais lá, escreveu, né? Um teólogo escreveu a Vulgata, né? importantíssimo. Santo Agostinho, se não for o maior, é um dos maiores, né? Agostinho de Hipona, Dentre muitos, né? Dentre muitos outros. Né? Os primeiros, depois dos 100 anos, né? No início do cristianismo, tem alguns ali, no Orígenes, início da formação da Igreja Católica. os pais da igreja, né? Conhecido como os pais da igreja. Exatamente. Então, a conexão é fundamental, a revisão vem na consequência. O que é revisão? A revisão, ela parte do pressuposto que pode ser que você tenha feito uma ou outra associação fraca. Então, se, por exemplo, eu estou no começo, sou um iniciante, eu posso revisar a cada 3. Por exemplo, eu sopro a borboleta que pousa no sofá, que tem um canguru pulando. Aí falo as palavras: borboleta, sofá, canguru. Posso fazer em 5, igual a gente fez agora. Né? E o Aham. canguru corre atrás do fogão, que sobe a escada. Aí eu falo, né? Borboleta, sofá, canguru, fogão, escada. Aí continuo. Aí no final da escada tem uma nuvem, né? Dentro da nuvem eu vejo uma piscina. Posso dar um movimentozinho na água para facilitar. Lembra? Movimento. Um carro cai na piscina. A tartaruga dirige o carro. Agora essa tartaruga calça o tênis. Aí eu pus mais 5. Aí eu faço uma revisão das 5. Então, depois de escada É nuvem, piscina, o carro tartaruga, não me lembro a ordem agora, fiquei carro, na dúvida. tartaruga, tá certo? E Carro e os termina com tênis. tênis. Então, você fez 5, revisou, depois mais 5, revisou. Mas pode ser de 3 em 3 e pode ser de 10 em 10. Dependendo do seu treinamento, você pode revisar a cada 30, cada 50. Né? Por exemplo, eu uma vez fui me enfiar numa vontade de quebrar o recorde para memória com baralho. Todo mundo acha legal, né? Parece mágica, né? Então, eu vi que o recorde na época estava 2 minutos e 30 e poucos segundos. Aí eu falei, eu acho que eu consigo bater esse recorde. Aí eu treinei, né? O baralho tem 52 cartas, sem baralho, e vai memorizando as cartas. Ok. Então, eu vi que eu estava gastando bem mais do que 2,30. Aí depois veio um outro e bateu o recorde para 39 segundos. Vixe, Aí eu falei, aí, como é difícil? Porque são 52 cartas, ou seja, só para passar a carta, uma por segundo, daria, daria 52 eu ganhei segundos. 2 segundos. Eu falei, fala sério, vou ter que treinar minha mão, hein? Além de treinar a memória, eu vou ter que treinar a mão. Né? Muito Eu vou ter rápido. que conseguir passar rápido e formatar a associação em menos de 1 segundo por carta. Eu falei, não, eu vou deixar esse, até porque baralho lembra jogo, e dependendo onde eu fizer, se for numa igreja, eu dou muito aula para a igreja, né? Sou membro do Conselho de Pastores na Flórida, né? Não por ser pastor, mas por me incluir entre os professores ali, a gente acabou ficando amigo, né? Uhum. E aí sempre nos convidam para o café da manhã lá. Então, eu falei, não é bem visto, né? E sem contar que parece truque. Não, isso é uma mágica que ele usa para conseguir, igual tantas outras mágicas de cartas, né? Isso. Aí eu deixei para lá essa coisa do baralho. Mas, ok, então, imaginar, conectar e revisar ou repetir.
Você vai, então, na apostila, na página 7, tem o primeiro, para a gente fechar. Tem esse primeiro exercício, você vai fazer os 3 do Memória com Palavras 1, 2 com 15 palavras do Memórias 2, e vai fazer os 2 de 20 palavras do Memórias 3, Memória com Palavras 3. Memórias com Palavras 1 tem só 10, moleza. São 3 listas com 10 palavras. O Egito lá, você está falando do Egito, o senhor está falando do Egito. Começa com, se eu não me engano, Memória com Palavras 1, página 7, começa com vestido. É que aqui no 7 meu já é os testes de memória. É porque você está olhando pela contagem do computador, aí ele conta a capa, o prefácio, a apresentação. Lá na frente, lá, vamos ver então. Né, o registro, né, dos direitos autorais na Biblioteca Nacional. Depois dos rostos, tem os rostos, né? Isso. Sim, vestido, tá. Isso, Memória com Palavras 1. Está escrito 7 no caderno, mas é porque eu tenho um contador, né, no é 12, né, no do computador, porque ele conta tudo, né, inclusive a capa. A, B e C, tá. Isso, então vamos lá, vamos fazer juntos. Você viu que tem uma seta? Tem. Você vai colocar um verbo aí, tá? Você e vestido. Começar já? Sim, já começou. Um que minuto. Você queria? Vai ter tempo? O que você queria? Vai ter tempo, alguma coisa? Não, nós vamos fazendo junto. Você e vestido, só me dizer o verbo que você usou. Eu sou acostumado de forma diferente, essa vai ser uma forma nova para mim, né? Isso, então você vai aprender um modelo novo. Vamos fazer com tabela também, tá? Tem um sistema de localização, né? Toponímico, tem um sistema que você usou, né, por tabela, que ela é binária, é uma associação binária, e esse é o modelo sequencial, certo? Então, cria uma associação entre você e vestido. Vestiu avestruz, vestido... Não, esse criou entre vestido e avestruz. Você é o 0. Por que é importante ter o 0? Para você não esquecer a primeira. O 0? Você é a informação 0. Eu sou o 0. É um truque. Para você nunca esquecer a primeira palavra, que a primeira não fica associada. Eu peguei o vestido com a imagem do avestruz. Não precisa fazer uma salada, não. Não? É só você e vestido. Eu seguro o vestido, eu rasgo o vestido, né? Eu guardo o vestido, eu penduro o vestido, qualquer verbo. Peguei o vestido e... Peguei, não e. É só uma conexão. Peguei o vestido. Peguei o vestido. Pronto. Pegar. Eu não te dei o exemplo lá da borboleta? Soprou. Pousou, pulou, peguei o vestido. Correu, subi. Tá? Agora, entre vestido e avestruz. Vestido. E vestiu o avestruz. Tá? Não precisa mais ser você, tá? Não precisa ser mais eu? Não precisa ser mais você participando, você é só o 0. Mas o avestruz está vestido, ok, beleza. Avestruz e manteiga. Aí o avestruz eu viro manteiga. Virar é difícil imaginar uma transformação, né, dessa. Parece filme de ficção científica dos mais cabuloso, né? Virou uma manteiga. Se fosse cachorro virando manteiga, eu já ouvi essa história quando eu era criança, mas não era manteiga que ele virava, era sabão, né? Ele virou e passou por um processo. Era melhor você imaginar só que ele pisa ou come, não? E virou manteiga. Porque se o avestruz ele pisa, é fácil de ver, né? A manteiga é mole, né? Se ele come a manteiga, é fácil, você vê o pote da manteiga, pode ser a que você gosta, você vai ver a marca, né? Ele come a manteiga, mais come fácil manteiga. do que ele se transformar, olha a coisa cabulosa. Entendeu? Para chamar atenção mesmo. Eu conseguiria imaginar isso aí, mas eu confesso que vai ser. Eu posso até sonhar à noite com isso aí, né? Tá. Vai que eu acordo sonhando, virando uma manteiga, rapaz, eu derretendo, né? Aquela coisa toda. Então, entre manteiga e caderno. E a manteiga, ela tinha páginas que pareciam um caderno. Já vai muita coisa, né?
Não, não precisa. Simples, coisa simples. Ó. Você já viu que manteiga, quando cai no caderno, não sai, não seca? Não seca, fica manchada. É só você sujar o caderno. É. Viu como é simples? A manteiga cai no caderno. Não precisa você fazer, você não precisa ser Spielberg. Né? O Spielberg tem uma criatividade muito boa, né? Que fez o ET, né? Tá aquela coisa toda. Vez. Tá, aí agora, caderno e sopa. Ah, eu já ia imaginar uma sopa de caderno. Pronto, né? Daí você foi comer, Já fui tá bom. comer lá, tinha um caderno, uma Agora sopa. vamos fazer a primeira revisão, tem 5. Vamos Começa lá. com você, lembra quais são as palavras? As palavras são vestido, avestruz, manteiga, caderno e sopa. Aí, sopa e limonada. Sopa e limonada. Uma sopa de limão? Mais difícil. Mais difícil. Como é que eu vou saber que é limão, né? Eu vou ver a fruta inteira, né? Mas não sei se você já viu, é muito comum você espremer limão na. O que é Nas- limonada? É o suco do limão, né? Eu posso estar colocando o limão, o suco do limão nas sopas. Principalmente com mocotó, com canja, né? O pessoal coloca limão, não coloca? Coloca. Tá, agora limonada e mala. Ah, eu abri a mala, tinha um monte de limão na mala. Isso, mala e tomate. Mala e tomate. Daí eu derrubei a mala no tomate. Tomate é difícil. O edifício era do formato de um tomate. Isso. É, você gosta de transformar, né? Eu já vi que você gosta de fazer essa transformação aí. É, eu gosto de fazer a transformação. Tomate é difícil e linguiça? Aí o edifício vendia linguiça. Isso. Viu que pegou o jeito? Moleza. Essa é uma outra forma de fazer com sequências. Então, uma lista de compras. Né? É, Esses são os rios mais importantes da Amazônia, aí independente do tamanho. é porque eu tenho, até que eu uso, é aquela dos números, né? Eu vou É, a de chama pontuando. tabelas. Nós vamos É, fazer também essa. Nós daí tem fazemos. aquela uma que você, não sei se o professor usa também, né? Deve usar, que é aquela que você imagina um ambiente, É, chama conhece? toponímico. Daí você vai entrando nos E cômodos e vai fazendo nós associação. aprendemos mais uma agora, o modelo sequencial. Esse modelo sequencial eu quase não É, uso, associativo sequencial. que é a Então, você vai agora falar as 10 de trás para frente. às 10 agora, Fizemos uma revisão com 5, fizemos mais 5, revisamos. Agora você vai revisar as 10 de trás para frente. linguiça, edifício, tomate, a mala, limão, 5 limão, sopa, caderno, manteiga, o avestruz e o vestido. Não sei se faltou É, uma. isso, Isso. perfeito. É o que a gente chama de frente para trás, de trás para frente, e agora falta o salteado. Depois de sopa, Limão, limonada, né? limonada, E antes, caderno, depois de tomate, edifício, e antes, mala, depois de manteiga, manteiga, caderno, e antes, o avestruz. viu o domínio? Então, isso é bom para memorizar mapa mental, inclusive. Nós vamos fazer, são muitas sessões, certo? Certo? E você vai se sair, se não o melhor, entre os 3 melhores do grupo todo, aí, eu tenho certeza. Né? Pelo senhor passou a primeira aula, vi que você tem uma associação e um output. O que é o output? É a saída veloz, né? Você não demorou para falar, não deu branco, não deu chute, não teve bug. O processador está funcionando, está ok. Ah, não, tem que estar sempre O ativa, né? processador está todo certinho.